presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama tua Shekinah, a plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Derrama a tua Shekinah, derrama. Declarar: eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença, eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah, da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah, derrama a Shekinah. Derrama a sua glória sobre nós, Pai. Shekinah é a sua glória, é o peso da sua glória, Pai. Que nós sintamos nessa noite o peso da sua glória. Não o peso de canções, não o peso de uma pregação, não o peso de indivíduos, Pai. Nem muito menos o peso, Pai, do nosso pecado, o peso das nossas dúvidas, Pai, mas que sintamos o peso da sua glória, Pai. Uma glória que nós podemos alcançar, Pai, através de sacrifícios de louvor, através de corações que tocam o seu coração, através de corações submissos e quebrantados. Quebrante os nossos corações, para que nós possamos ver milagres nessa noite, para que possamos ver restauração nessa noite, para que nós possamos sentir o seu poder, Pai. Tira do nosso coração toda distração, tira da nossa mente toda dúvida, Senhor. Nós não precisamos duvidar, porque o Senhor está aqui, sua presença é real. A sua presença é real neste lugar, Jesus. A sua presença é real, não por conta das nossas emoções, mas porque o Senhor habita em meio aos louvores. O Senhor habita em meio ao seu povo, aqueles que confessam o seu nome, aqueles que creem na sua morte, na sua ressurreição. O povo da cruz está aqui, o teu povo está aqui, e nós queremos a sua presença, Jesus. Desejamos a sua presença, desejamos. Passa neste lugar e toque, toque. Oh Deus, o Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Sim, eu creio em ti,
Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos nos Seus milagres, Deus. Nós cremos na Sua atuação em nossas vidas. Nós cremos que o Senhor nunca nos abandonou. Cremos que o Senhor está ao nosso lado, operando milagres, maravilhas, coisas grandiosas. Aquele que quer e há de vir, em Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que quer e há de vir, em Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se você veio nessa noite na sua naturalidade, buscando coisas naturais, buscando mais um culto, buscando completar mais uma ação religiosa, talvez, buscando encontrar alguém, buscando se divertir, buscando algo que seja humano, algo carnal, eu quero te dizer que hoje Deus irá surpreender a sua vida, Deus irá surpreender o seu coração com o sobrenatural que talvez você nunca experimentou. Senhor, nós pedimos, Pai, mova as águas neste lugar, mova e derrame óleo novo, unção nova. Vem com poder, vem com sua glória, vem com o seu toque, algo que só o Senhor pode fazer, as músicas não podem fazer,
As músicas não fazem descer fogo, as músicas não fazem que o óleo venha sobre as nossas cabeças. A pregação, as nossas ações, a organização, o templo não faz descer fogo, Pai. Só a sua glória, Pai. E o nosso desejo por ela faz descer fogo, o desejo pelo Deus de Israel. Enche o nosso coração desse desejo, Pai. Desejo pela sua presença, Pai. Não pelos benefícios que podem ser trazidos dela, não somente pelos milagres que nós podemos receber, mas pela sua presença, onde há delícias eternamente, onde há água abundante, onde há vida abundante. Quero pedir que você se assente, ainda com as luzes apagadas. Eu gostaria de ler com você o que está escrito no primeiro livro dos Reis, capítulo número 18. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam então 2 novilhos, escolham entre eles um, cortem-no em pedaços e coloquem sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei também sobre a lenha e não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse então aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então eles pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia Elias começou a zombar deles: gritem mais alto, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou até mesmo viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-o novamente, disse ele, e eles o fizeram pela 2ª vez. Façam-no pela 3ª vez, ordenou ele, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher até mesmo a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus de Israel, e eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que saibam esse povo que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Senhor Jesus, nós estamos clamando e pedindo que hoje o Senhor derrame fogo do céu e queime esse lugar, os nossos corações e as nossas vidas com a sua presença. Meu Deus, e que possamos ver isso acontecendo em nosso coração e o Senhor se manifestando sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que suas vozes podem cantar Caia fogo do céu? Vamos declarar isso juntos? Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse texto tão maravilhoso, que é de milagre, mas que também é de manifestação do poder e da presença de Deus. O texto que nós lemos de capítulo de Reis, o primeiro capítulo de Reis, capítulo número 18, o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, é um texto riquíssimo, poderosíssimo, e que você pode manter aberto aí para você verificar, enquanto nós vamos falando da palavra, você pode consultar a sua Bíblia para ver se isso realmente está escrito aí. O texto mostra que Elias foi posto em combate e desafio diante dos profetas de Baal. Nós falamos em 450 profetas de Baal, mas o contexto diz que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, ou seja, eles estavam ali, 850 profetas de falsos deuses, para fazer uma disputa sobre quem seria o verdadeiro Deus. Elias sobe naquele monte e faz um desafio àquele povo, não para provar a realidade do seu ministério, não para autenticar o seu ministério profético, nem para procurar credibilidade dentro do meio do povo de Israel. Elias não está ali para sustentar a sua vocação. Elias está ali para dizer: eu estou nesse lugar por ordem de Deus, para que esse povo saiba que há Deus em Israel. Elias não está ali para se auto-representar, Elias não está ali para se expor, muito menos Elias está ali para se justificar. Elias está ali para apontar para o verdadeiro Deus. E eu vejo que no mundo atual que nós vivemos, muitos ministérios têm se levantado, no meio gospel evangélico dos nossos dias atuais, muitas pessoas se despontam para representar os seus próprios nomes,
para representar suas próprias vocações. Muitas pessoas estão desafiando os profetas de Baal com o próprio Baal. O Deus deles é o ventre, o Deus deles é o sucesso, o Deus deles é o pragmatismo, o que dá certo, o que dá popularidade, o que promove performance e o que agrada ao público. Elias não está ali para fazer concessões, Elias não está ali para ajustar a religião, Elias não está ali para entreter aquele público que queria ver um espetáculo de pirotecnia, onde fogo viria do céu e queimaria sobre um altar que estaria encharcado de água. Elias está para apontar para Deus, Elias está para dizer quem é o Senhor. E para quem ele está falando? Ele está falando para o povo de Israel. Ele está dizendo para um povo que deixou de obedecer a palavra de Deus, irmãos. Ele está falando para um povo que se desviou do caminho de Deus, minhas irmãs. Ele não está falando apenas para os profetas de Baal, não, ele está confrontando esses profetas para mostrar que o povo de Israel estava oscilando entre dois pensamentos, ora adorando Baal, ora se curvando diante de Deus, fazendo uma prostituição cultual que não agradava o Criador e nem produzia fogo verdadeiro. Ou seja, nesse âmbito, Elias está falando com quem conhece Deus, Elias está falando com quem ouviu dos feitos de Deus. Elias não está falando com gente ignorante, Elias não está falando com gente que não tem nenhum mínimo de conhecimento, e Elias não está falando com visitantes. Portanto, essa palavra para você, meu amado visitante, essa noite, não é para o seu coração. Não é para o seu coração, porque essa palavra é voltada para quem já viu e já experimentou os milagres, quem já viu, ouviu e experimentou reações do mundo sobrenatural. E talvez você, visitante, hoje fique um pouco desconfortável com essa palavra. Por quê? Porque Elias vai falar conosco através dessa mensagem. Elias também vai mostrar qual é o verdadeiro Deus através dessa mensagem. Elias, através desse texto, também vai revelar a nós quem é o verdadeiro Deus. Então você, visitante, por favor, eu peço licença para conversar com pessoas essa noite que têm a experiência de ter visto a presença de Deus, mas que ainda estão oscilando entre dois pensamentos. Pessoas que já tiveram a experiência de experimentar a glória de Deus, mas que ainda estão em dúvida em qual caminho seguir. Pessoas que estão posicionando os seus pés, tentando se equilibrar em duas canoas ao mesmo tempo. E não são poucas e raras as vezes que essas pessoas têm caído e têm naufragado e submergido as águas da apostasia, as águas da vivência sem Deus, as águas da incredulidade, as águas da religiosidade, que têm afogado corações e vidas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Elias começa falando com o povo a seguinte palavra: por que vocês até hoje estão cocheando? A tradução mais antiga da sua Bíblia, revista e atualizada, ou revista corrigida, vai estar escrito: por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Cochear é mancar, é se mover com dificuldade. A Nova Versão Internacional que eu li com vocês aqui essa noite diz: por que vocês ficam oscilando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar assim? Até quando vão seguir a Baal? E até quando vão tentar servir a Deus? Esta, queridos irmãos, é a tendência da religião de concessões. Essa, queridos irmãos, é a tendência da religião de acordos, a tendência da religião que faz conveniências, é a religião que faz certos tipos de trocas e barganhas para poder sustentar Baal e sustentar Deus dentro do mesmo espaço. Isso não é tão novo assim, irmãos. Jesus já disse isso para os fariseus do primeiro século. Ele olhou para aquela classe religiosa que se orgulhava dos seus cultos, que se orgulhava dos seus sacrifícios, que se orgulhava do movimento religioso. Jesus olha para esses fariseus miseráveis, e que ainda estão, em certa maneira, infiltrados na religião do século 21, e diz para eles o seguinte: vocês não podem servir a dois senhores, porque vocês vão amar um e aborrecer a outro, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon.
Jesus já disse que não havia dois caminhos, não havia duas possibilidades, não havia duas chances para servir a Deus. Ou você o serve a Deus verdadeiro, ou você serve a Mamon. Porque se você servir o primeiro, você aborrecerá o segundo. Se você servir o segundo, você aborrecerá o primeiro. Não dá para amortizar isso, e não dá para amenizar as consequências disso. O povo de Israel estava nessa mesma linha. Ao mesmo tempo que eles estavam dentro do templo, oferecendo sacrifícios, eles também subiam aos montes e acendiam velas a Baal. Ao mesmo tempo que faziam louvores, ao mesmo tempo que tinham seus cânticos levíticos, também subiam aos montes e se prostituíam com os balaíns. O povo de Israel perdeu a noção do espaço, perdeu a noção do perigo, perdeu a noção do que eles estavam fazendo, brincando de faz de conta de fé, e brincando de faz de conta com Deus Santo e Poderoso. E Elias não suporta mais isso e convoca todo o povo para dizer: até quando vocês vão ficar dessa maneira? Até quando vocês vão viver de maneira dupla? Isso não é tão novo, irmãos, porque o Tiago escreveu a primeira igreja, a igreja primitiva. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele fala assim: infiéis, seus adúlteros. E adúlteros não aqui, nesse texto, não é aqueles que se deitam com a mulher que não é sua esposa. Adúlteros aqui são aqueles que se prostituem com falsos deuses. Então Tiago diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você quiser ser amigo do mundo, você será inimigo de Deus. Portanto, não há como sustentar o mundo e Deus dentro do mesmo espaço. Não dá na nossa vida para frequentar Baal e o Deus Santo e Poderoso da mesma maneira. Só pode fazer isso quem tem a religião de concessão. Só pode fazer isso quem tem a religião de acordos. Só pode fazer isso quem tem a religião de conveniências. Eu ajeito daqui, eu ajeito dali, os tempos são outros. Os tempos podem ser até outros, irmãos, mas a Bíblia não mudou. A Bíblia continua sendo a mesma. E ela continua dizendo que não existe associação entre Baal e o Senhor da glória. E não dá para fazer esse acordo, querido jovem. Não dá para usar o seu corpo para servir a Baal numa noite de balada, ou permitindo que o seu namorado apalpe você sensualmente e depois oferecer seu corpo como instrumento de adoração. Não dá para servir Baal e ao Senhor ao mesmo tempo. Essas pessoas que nos assistem pela internet, não dá para usar o computador para assistir culto de domingo à noite, ou seu smartphone para assistir a celebração de domingo à noite, e na mesma perspectiva usar o mesmo instrumento, o mesmo device, o mesmo celular, para assistir filmes pornográficos, e acessar coisas indecentes. Não dá para colocar Baal e o Senhor no mesmo lugar, irmãos, mas nós estamos nos esforçando com isso. Nós estamos tentando nos tornar sábios, estamos tentando nos tornar aptos para manobrar a religião e usar recursos, argumentos, subterfúgios para dizer: não é tanto assim não, pastor, o senhor está muito moralista. Não, isso não precisa ser dessa forma, pastor, porque na verdade os tempos mudaram, e Baal entra na nossa casa. E na nossa playlist de YouTube, no nosso celular, o que frequenta a nossa playlist não são músicas de adoração e que engrandecem o coração do Criador, são músicas de destruição, de corrupção humana. Se eu pegasse o pendrive do seu carro agora e colocasse na minha playlist ou no meu carro para fazer uma viagem com a minha família, você se envergonharia do que teria no seu pendrive? Se eu entrasse no seu canal de Netflix e visse a sua lista de últimos filmes ou seriados que você assiste, será que um religioso de alto padrão, como as pessoas classificam o pastor, estaria confortável em ver a sua playlist de séries no Netflix? Por que comigo tem que ser diferente? Por que pastor não pode ter Baal? Por que os membros da igreja podem cultuá-lo numa festa de rodeio e usar o seu corpo para ser instrumento de adoração aos balaíns? Por quê? Onde está isso na Bíblia, irmãos? A palavra do Senhor fala que quem é mais dado é mais cobrado. No céu serei cobrado por ter sido mais dado.
Mas a santidade é uma responsabilidade de todo crente. Abandonar os Baals, quebrar os altares dos falsos deuses e acabar com a idolatria, irmãos, é a responsabilidade de cada um que está sentado nesse banco. Desde o momento que você se batizou, desde o momento que você se tornou membro dessa igreja, você decidiu quebrar o altar de Baal, e não dá para fazer concessão. Não dá, meu jovem. Não dá para fazer ajuste. Isso é loucura, isso é insanidade. É a mesma coisa de lavar roupa. Eu preparo e separo todas as minhas roupas, das coloridas, das brancas, coloco na minha máquina de lavar, e então eu coloco o sabão em pó, ela começa a bater, eu coloco o alvejante, ela fica branquinha. Chega a hora do amaciante, está limpinha, está branquinha, já está enxaguada, agora é a hora só de dar aquele toque final. Então, ao invés de amaciante, eu pego um balde de lodo e coloco no dispositivo de amaciante. E o que acontece com a minha roupa? Se mancha, se embarreia, fica lamacenta, porque eu tentei colocar no mesmo lugar o puro com o impuro, o limpo com o sujo. Essa é a razão, irmãos, de nossos corações, as nossas vidas não receberem fogo do céu. Essa é a razão das nossas vidas ainda estarem medíocres. Essa é a razão da nossa adoração ainda ser pífia. Essa é a razão do nosso testemunho ainda ser tímido. Essa é a razão da nossa religiosidade colocar as duas mãos no nosso pescoço e nos sufocar ainda, irmãos. A razão disso é que nós estamos misturando o santo e o indecente no mesmo lugar, no mesmo espaço. A mesma boca que canta louvores é a mesma boca que amaldiçoa pessoas. O mesmo grupo de WhatsApp do celular, que confirma presença para estar no churrasco dos homens na igreja, também é usado um outro grupo para compartilhar coisas indecentes, piadas maliciosas. Irmãos, é Baal e Deus no mesmo lugar. E você, visitante, não se constranja com isso, porque ainda o nível de entendimento não é isso para você. Fica tranquilo, você vai recebendo, aí vai ouvindo e vai corrigindo sua vida com o Senhor. Mas é para você que é membro dessa igreja, para você que fez um compromisso com Deus, que permitiu que o Baal entrasse no seu coração, que permitiu que Baal se instalasse no altar, e até hoje você está oferecendo oferendas para ele, mas tentando ao mesmo tempo corrigir e associar isso com oferendas ao Deus verdadeiro. Quem você está enganando, meu filho? A quem nós estamos enganando, minha filha? Quem é que nós queremos? Para quem é que nós queremos mentir? Então Elias aponta o dedo para nós através desse texto. Esse texto, irmãos, é um dedo apontado no meu nariz, dizendo: ei, Denis, até quando você vai ficar oscilando entre dois pensamentos? Até quando a sua vida será dupla? Até quando haverá uma cortina que separa você do espaço sagrado para o espaço mundano? Até quando você vai ficar cocheando, mancando? É por isso que você não cresce, é por isso que você não avança, é por isso que você não vai adiante, porque fica cocheando, fica se dobrando a Baal. Meus irmãos, Elias faz essa pergunta: até quando? E eu pergunto para nós, eu reproduzo essa pergunta na minha voz. Eu quero que você agora ouça a voz do Senhor perguntando para você: até quando você vai ficar nessa? Até quando a vida vai ser dupla? Até quando as conversas vão ser duplas? Até quando o caráter vai ser dobre? Porque a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 8: vocês que são de ânimo duplo, vocês que têm dupla personalidade, afaste isso do coração de vocês. Não é assim que funciona, irmãos. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, achando que existem dois caminhos? Mas não há. Você até tenta, mas não há como colocar duas oposições no mesmo lugar, porque ou você aborrece Baal e ama Deus, ou você ama Deus e aborrece Baal. E o Elias vai mais longe ainda. O Elias fala assim: se Baal é Deus, siga-no, mas se Deus é o Senhor, siga-no. Você decide. Lembra do você decide? Muito tempo atrás, 0800 você ligava para poder decidir o final. Você tem esse poder de decidir quem vai ser o Senhor da sua vida. E não é algo meu, e não é algo religioso, é você que decide quem será o Senhor da sua vida. Elias fala: olha, se você quer servir a Baal, siga-o então. Seja sincero. Vai lá e se deita com Baal, se prostitua com Baal, segue a Baal, meu filho. Não fica fazendo de conta que Deus está presente.
Porque isso só fere, só machuca, só atrapalha o seu crescimento. Mas se Deus é Deus, se entregue a Ele e sirva a Ele de verdade. Irmãos, para nós do cristianismo popular ocidental, isso é uma bagunça na nossa mente, sabe por quê? Porque ser crente na nossa popularidade ocidental é dar ibope, é um negócio legal, é um negócio que tem, sabe, eu não sei, traz um negócio de prazer. Mas nesse exato momento, em regiões do mundo, as pessoas, por serem cristãs, estão com uma arma na cabeça, elas, suas filhas, seus filhos, seu marido, estão com armas na cabeça, sendo alvejadas, porque creem em Jesus, só por causa disso. Sabe o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão dizendo, se é para servir a Deus, a gente vai servir. Eu conheci um jovem que serviu aos falsos deuses. Eu conheci um jovem que se dobrou ao animismo. Adorava árvore, vaca, rato, cachorro. Tudo para ele era Deus. E quando eu vi a sua dedicação, quando eu vi a sua entrega no altar de Deus, a sua radicalidade para servir a Jesus, a sua disposição de abrir mão de tudo, eu fiquei escandalizado. Eu disse para ele, meu irmão, por que você tem essa sede, essa entrega total? Ele disse, pastor, eu fazia isso, e até mais para os falsos deuses, o que eu não posso fazer agora para o meu Deus verdadeiro? Se Baal é Deus, siga-no. Mas se Deus é Deus, segue. Irmãos, por que nós temos tanta intensidade para servir a Baal, e tanta timidez para servir o Deus verdadeiro? Já parou para pensar? Não, Baal, para nós, é fácil de divulgar. Chegou lá, novo clipe, saiu daquela banda, é uma tragédia aquela banda, é letra indecente, é letra que invoca Satanás, é letra que expõe ao suicídio. Inclusive tem um coreano que tem cantado, aí o seu filho, a sua filha tem assistido esse coreano, enviado do inferno para mostrar caminho de suicídio. Toma cuidado com isso. E aí se divulga Baal rapidamente. Baal vai para um celular, vai para o outro, vai para o outro. O nosso Facebook é instrumento de expor Baal. Baal é exaltado no nosso Facebook. O Baal é colocado no nosso Instagram. É tão fácil de ser exposto, Baal. Mas a hora que chega a hora de compartilhar a fé, irmãos, o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a igreja cristã brasileira? Irmãos, isso não é uma advertência para a IPI de Sertanópolis, não. Isso é advertência para a igreja do Brasil. O que a gente está fazendo, irmãos? O que é evangelho para nós de verdade, queridos? Um dia que nós estamos pisando com essa fragilidade espiritual que não se sustenta, uma vida verdadeira uma vida que não se entrega à fé verdadeira. Elias fala, se Baal é Deus, segue então, mas se Deus é Deus, se entregue, porque não dá para você ficar meio Baal e meio Deus. Metade, uma parte de Baal com Deus, é que você é de Baal completo. Sou casado há 14 anos, imagina só, que eu chego para minha esposa e falo para ela, querida, você é minha preferida, você é minha favorita, eu passo mais tempo com você do que com as outras, na verdade eu durmo com você. Não, querida, na verdade eu tenho filhos com você, sou homem responsável, eu sou o provedor do lar, nunca deixei nessa casa faltar nada. Agora eu não posso entender que você fique enciumada só porque eu tenho outras mulheres de vez em quando. Já pensou se eu falasse isso para minha esposa? Se eu falasse para ela, olha querida, eu amo você, adoro passar tempo com você, tenho filhos com você e tenho responsabilidades no casamento, mas na verdade eu gasto um pouquinho de tempo com as outras, em outras camas, sabe por quê? Porque você é minha favorita. Isso é um absurdo, não é? Tem lógica? Não tem lógica, mas é o que a gente faz com Deus. Deus, o Senhor é o meu favorito, o Senhor é o meu preferido, o Senhor sabe que eu te amo, mas de vez em quando eu tenho que me prostituir com Baal, porque eu não aguento, Senhor. Eu sei que o Senhor não vai ficar enciumado. Não, irmãos, quem não fica enciumado é Baal, porque Baal aceita ser o outro. Deus só quer ser o único na sua vida. Baal aceita a prostituição, mas Deus não aceita. Ele quer crente, homem, mulher fiel e de integridade no seu altar. Por isso que não dá para ficar fazendo negociatas, sendo de Baal e sendo de Deus, porque ou você é totalmente de Deus, ou você não tem Ele, ou Ele não te tem. Eu fico pensando, meu Deus do céu, por que isso está acontecendo? Quando a gente recebe uma pessoa, quando a gente batiza uma pessoa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás, e aí eu vou mais longe, para você não achar que isso é um problema
vindo da minha permanência ou da minha vinda à IPI de Sertanópolis, 5 anos, 6 anos, 10 anos. E aí você olha para a estrutura de vida do camarada, você olha para o testemunho de vida da mocinha, e você diz: por quê? Segue Baal, filho. Fala que você é de Baal. Tenha coragem de assumir: eu não sou crente, eu não gosto da igreja, eu não amo Jesus, eu sou de Baal. Porque é o que o Elias fala. Ou tire esse altar maligno e fale: eu sou de Deus, eu quero servir a Deus, eu quero amar a Deus. Mas não dá para ficar fazendo concessão, essa mentirinha, esse faz de conta, e a gente ficar olhando, fazendo assim, fazendo cara de paisagem, irmãos. Não dá, não dá. Ou você está do lado de Deus, sendo fiel a Ele, mas se você é um pouquinho infiel, ou se você ama um pouquinho a Baal, você já se prostituiu, já comprometeu toda a sua aliança com Deus que você diz que é o Senhor. Mas isso, irmãos, é um problema sério dos crentes de hoje, que nesse texto está em 3 níveis, eu quero mostrar para você agora. 3 níveis de relacionamento com Deus que esse texto mostra, de pessoas que o conhecem. Não estou falando para visitantes, estou falando de gente que é desse lugar e que conhece esse lugar e que já pisou no santo lugar. Primeira coisa que me saltou aos olhos quando eu li esse texto foi que existem 3 condições que o povo aparece falando. Só tem 3. O povo fala 3 vezes, irmãos. E olha só o que eles falam. Versículo 21. No versículo 21 eles falam nada. E o povo respondeu nada. Versículo 24 diz: o povo respondeu, boa essa palavra. E no versículo 39 o povo respondeu gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Existem 3 níveis de relacionamento com Deus. O primeiro nível que nós podemos ter dentro da igreja, que é o nível de adoração a Baal, é o nível da ignorância. Quando a gente não tem nada para falar, quando a gente não tem resposta nenhuma para dar, quando a gente emudece diante das circunstâncias. A gente vai para a universidade, todo mundo pisa e chacoteia a nossa fé, e nós não temos palavra nenhuma para dar. A palavra de Deus vem, confronta o nosso coração, põe o dedo no nosso nariz e diz: você, e nós não temos nada para falar. É o nível da ignorância, é o nível que não tem resposta, é o nível que não sabe por que está ali, é o nível que não sabe o que está fazendo. É o nível de pessoas que vêm à igreja, dão seus dízimos, são fiéis nas suas ofertas, participam de algum ministério, mas que depois colocam no Facebook e estão participando da comitiva que vai para o rodeio. É o nível de pessoas que não têm noção do que é servir a Deus e não tem palavra nenhuma para dizer sobre isso. É o nível da total ignorância, da total obscuridade do pensamento. É o nível da religião mais pura e mais simples. Sabe por quê? Porque Jesus, quando entrou na sinagoga, no espaço religioso, em Marcos capítulo número 3, versículo de número 4, Jesus olhou para um homem com a mão atrofiada, e então aquele homem com a mão atrofiada disse, Jesus olhou para o homem da mão atrofiada e disse: vem aqui para o meio. Então ele veio para o meio, e os fariseus começaram a olhar e perguntar: por quê? Vocês estão hoje me questionando? Jesus olha para eles e fala: por que vocês estão me questionando? No sábado é melhor dar a vida ou matar? Conceder salvação ou trazer morte? E sabe o que os fariseus responderam para o homem de mão atrofiada e para Jesus? A Bíblia fala em Marcos 3,4, eles responderam: nada. Absolutamente nada, irmãos. A religião não tem resposta. Esse é o nível de muitos cristãos do mundo brasileiro, do evangelho ocidental, que não tem resposta. Estou aqui sem saber o que eu estou fazendo aqui. Digo que sou cristão, mas não sei o que isso significa. Eu não tenho resposta para nada nesse mundo. Eu não tenho resposta no meu trabalho, eu não tenho resposta na minha família. Podem fazer o que for, eu não tenho respostas. Que nível é esse? É da ignorância. O segundo nível, irmãos, é o nível da insensatez, é o nível da irresponsabilidade. Elias estava fazendo um desafio que colocaria a cabeça dos 450 profetas de Baal a prêmio. Irmãos, depois desse desafio haveria morte, sangue derramado.
E aí o Elias fala: vou fazer um desafio. E aquele que responder com fogo é Deus. Sabe o que o povo diz? Boa essa palavra. Irresponsável, insensatez. Um povo que teme a Deus, um povo que ama a Deus, jamais se prestaria a isso. Eles diriam: Elias, para com isso, Elias, nós nos arrependemos do nosso pecado, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. A gente não precisa ver fogo do céu, a gente não precisa ver anjo, a gente não precisa ter um bom pregador, a gente não precisa ter recursos financeiros, a gente não precisa ver os milagres acontecendo. Nós sabemos que só o Senhor é Deus, Elias, não precisa de desafio, não precisaria, irmãos. Mas o povo insensato e irresponsável fala: boa essa palavra. Olha que palavra boa, vamos lá para o desafio. Esta é a postura da insensatez e a irresponsabilidade de muitos crentes nos nossos dias. É bom, é bom louvor, é bom louvor, é bom estar na igreja, mas também é bom, entendeu, as outras coisas, é bom também participar do mundo, é bom essa palavra, pastor, mas também é bom as outras coisas, irmãos, quantos de nós estamos vivendo nesse nível de irresponsabilidade? Alguns no nível da ignorância, não tem palavra nenhuma, não tem entendimento nenhum do que estão fazendo em Cristo. Outros estão no nível da irresponsabilidade, não sabem o que significa estar na presença de Deus, estão fazendo irresponsabilidades com a sua vida e com a sua história, estão agindo insensatamente, ora agindo com Baal, ora agindo com Deus. Mas o terceiro e último nível é o nível da revelação. Quando o fogo cai do céu, quando o povo vê a glória, quando o povo sente a presença manifesta de Deus, sabe o que acontece? O povo grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aqui eu quero compartilhar com você, talvez a nossa grande preocupação de ser igreja presbiteriana independente de Sertanópolis. Porque nós não estamos aqui, irmãos, de nenhuma maneira e de nenhuma forma para dizer que é boa essa palavra. Nós estamos aqui para dizer que é difícil ser crente, que é ruim, irmãos, não é fácil não. A Universal do Reino de Deus colocou o cristianismo como aquele que tira você de empregado e coloca você como patrão, que tira você do sofrimento e coloca você em condições, e eu vou inventar uma palavra agora, perdão, um neologismo, em condições insofríveis, acima de qualquer coisa. E a gente diz: boa essa palavra, se afeta meu coração, boa essa palavra, se acalenta, se massageia meu ego, se me chama de chuchuzinho, boa essa palavra. Jesus em João capítulo 6 olha para os discípulos e fala: aquele que não comer da minha carne e não comer do meu sangue, não pode ter parte comigo. Sabe o que os discípulos disseram? Que palavra dura, Senhor. Ao ponto disso, dezenas e centenas de discípulos abandonaram de seguir Jesus, só ficou os 12 lá, perdido também. Jesus olha para eles e diz: e aí? Vocês querem o cristianismo de espetáculo? Vocês querem o cristianismo de conveniência? Vocês querem o cristianismo de massaginha? Tem que comer do meu sangue e beber. Quem comer da minha carne, beber do meu sangue. Aí Pedro toma a palavra e fala: não, Senhor, calma aí. Para onde mais nós iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não tem. Essa palavra é dura, mas nós queremos receber. Essa palavra é dura para nós essa noite, mas eu quero receber. Eu quero a correção de Deus. Eu quero sair da ignorância, eu quero sair da irresponsabilidade, dizendo amém para tudo, e que boa essa palavra, e quero começar a viver no só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa cidade precisa sair da ignorância, e precisa sair da religiosidade, aceitando qualquer coisa, e precisa vir para o só o Senhor é Deus. Sua casa e sua família precisa gritar: só o Senhor é Deus. Eu estou falando com pais aqui que infelizmente não têm o privilégio, a oportunidade de ter os seus filhos ao lado para poder adorar nesse lugar, porque durante muitos anos estiveram vivendo sem nada, estiveram fazendo concessões com toda boa palavra, mas hoje é dia de trazer fogo na sua casa, trazer oferta de sacrifício no seu coração, e que a sua família saiba que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não dá para fazer concessão, irmãos, não dá para fazer acordos, não dá para fazer junções e nem associações. Só o Senhor é Deus é o resultado quando o altar pega fogo. Não tem como a gente provocar isso, irmãos. Uma palavra bonita, um louvor bem qualificado,
uma técnica acurada, isso não provoca as pessoas caírem de joelhos e falar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Em agosto de 1999, naquele quarto, numa rua de Bandeirantes, no Paraná, tinha um jovem ajoelhado diante da Bíblia, sem louvor, sem pastor, sem culto, sem música de fundo, sem apelo, dobrado e dizendo: só o Senhor é Deus, eu abandono esses ídolos, eu acabo com essa mentira, eu acabo com esse engano, eu quero servir a Jesus. Esse jovem era eu, irmãos. Não precisei de apelo, não precisei de música de fundo, eu não precisei de um bom orador dizendo quem era Deus. A Bíblia Sagrada me colocou de joelhos e disse: aqui tem fogo. E eu gritei desde então, de 1999, que só o Senhor é Deus. Irmãos, só onde tem fogo no altar as pessoas gritam: só o Senhor é Deus. Onde não tem fogo no altar as pessoas dizem nada, e as pessoas respondem: que lindo, que boa palavra. Mas onde tem a presença de Deus, tem as pessoas ajoelhadas dizendo: só o Senhor é Deus. E aí, irmãos, vem a nossa culpa. Por que essa cidade ainda não gritou que só o Senhor é Deus? 18 mil habitantes, tantos bairros perdidos e pessoas. Por que essa cidade ainda não se curvou e disse: só o Senhor é Deus? É porque está faltando o altar que queima, está faltando fogo do céu para mostrar a esses empresários, a essas pessoas mais ricas dessa cidade, que só o Senhor é Deus. Está faltando fogo caindo do céu para mostrar para as pessoas mais miseráveis e mais pobres que só o Senhor é Deus. Está faltando fogo do céu para mostrar para essa juventude que só o Senhor é Deus, e que esses prazeres são transitórios e dão em nada. Irmãos, está faltando fogo no altar, fogo vindo do céu para convencer um mundo de que só o Senhor é Deus. E sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo dança para Baal, coreografia de Baal, para atrair Baal, para deixar Baal feliz. E é por isso que a resposta não vem, é por isso que o fogo não acontece, é por isso que as pessoas não se curvam, é por isso que o Senhor Jesus não é reconhecido, porque nós estamos ainda fazendo coreografia para Baal, dançarinos de Baal. É muita coreografia na igreja evangélica hoje, irmãos, é muito dançarino de Baal no altar, e eles não são ruins não, são espertos, inteligentes, fazem com excelência. Os dançarinos de Baal fazem de uma maneira muito decente e muito comprometida, eles são empenhados, irmãos. Você quer uma prova disso? No versículo 26 a 28, o texto diz que os dançarinos de Baal começaram da seguinte maneira: eles começaram invocando: Baal, responda-nos, Baal, responda-nos. O Elias, percebendo que Baal não respondia, começou a zombar deles e falou: grita mais alto, gente. Então eles começaram a gritar: Baal, responda-nos, Baal, responda-nos. Percebendo que não tinha resposta nenhuma do céu, eles começaram a dançar em torno do altar. Então começaram: Baal, responda-nos, Baal, responda-nos, Baal, responda-nos, Baal, responda-nos. Como não tinha resposta, não via fogo do céu, eles começaram a se autoflagelar, eles só foram aumentando a intensidade do que eles faziam. Sabe que eles começaram a se ferir com espadas e com lanças, o sangue começou a correr do seu corpo para chamar a atenção de Baal, e agora, além de cantar, além de dançar e além de gritar, eles se autoflagelavam: Baal, responda-nos, Baal, responda-nos, Baal, responda-nos. E resposta nenhuma vinha do céu. Sabe por quê, irmãos? Baal feliz não responde com fogo, porque Baal não existe. Baal é uma mentira, Baal é um engano. Ele vai levar tudo de você, vai levar sua integridade, vai levar seu caráter, vai levar a sua fé, vai levar os melhores anos da sua vida, vai levar a sua vida com Deus. E dançando em torno de Baal, você vai achar que está agradando, mas Baal feliz não responde com fogo, por mais que nós sacrifiquemos a ele. E eu quero compartilhar uma coisa com você aqui essa noite. Eu não sou dançarino de Baal. Eu não fui pastor chamado para dançar para Baal e fazer espetáculo evangélico. Eu não fui chamado, irmãos, para fazer coreografia para Baal nesse lugar. Você goste ou você não goste, essa palavra chegue suavemente ou chegue grosseiramente ao seu coração: eu não sou dançarino de Baal, eu não faço coreografia para ele. E essa igreja também não fará. Nós não faremos um ministério para atender os melindres do seu filho, que quer tocar no louvor com a vida torta, porque você tem nome na IPI e tem tradição de 3 gerações. Eu não danço para Baal.
Porque eu sou o maior dizimista da igreja ou porque eu tenho algo a dizer nesse lugar? Eu não danço para Baal, irmãos. Está faltando fogo do céu, porque está faltando restauração do altar. E dançaram tanto em torno do altar, que destruíram. Então Elias toma a primeira providência quando ele quer fogo do céu, ele restaura o altar que está em ruínas. Versículo de número 30. Então Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Nós não vamos ficar fazendo ministérios para Baal ficar feliz e os irmãozinhos da igreja ficarem felizes. Nós não vamos ficar criando palavras suaves e não vamos ficar fazendo artes plásticas para as pessoas ficarem felizes com o Baal e continuarem na sua vida indecente e imoral sem Deus. Nós vamos restaurar o altar aqui nesse lugar, irmãos. O altar que está em ruínas na sua vida, o altar que está em ruínas lá na sua casa, o altar que foi embora enquanto você permitia que tantos balaíns entrassem sorrateiramente pela porta do fundo. Nós vamos restaurar altares que foram sendo destruídos ao decorrer dos anos, altares que foram sendo tornados impuros, incapazes de receber uma oferta. Não tem fogo do céu sem responsabilidade na terra, não tem presença de Deus sem joelhos dobrados, irmãos. Tem artes na igreja, tem coreografia, mas não é coreografia para Baal. Tem louvor bonito, mas não é louvor para Baal. Tem ministério com criança, mas não é ministério para Baal, irmãos. É restauração de altar. Quando você traz o seu filho domingo de manhã às 9h30 da manhã, a gente não faz brincadeira de pique-esconde com seus filhos. Nós ministramos o coração dele, nós oramos por ele, nós colocamos a mão na cabeça deles e falamos: esse é um profeta de Deus nessa cidade, esse é um profeta de Deus para gerações. Nós abençoamos como missionário, como pastor, como presbítero, como servo do Senhor. Irmãos, nós estamos orando pela sua geração, nós não estamos entretendo ela. Esse retiro não é para o seu filho ficar lá jogando futebol no campo, é para ele conhecer a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas, coisas que talvez você não saiba o que é, que você ainda não entendeu o que é, e que virá pelo seu filho, e que virá pelo pequeno da sua casa, que falará: pai, ore ao invés de reclamar, abençoe ao invés de fofocar. Ah, meus irmãos, nós não estamos entretendo Baal, nós não estamos fazendo coreografia para ele ficar feliz, ou nós estamos restaurando o altar nessa igreja, nas famílias aqui representadas. Nós queremos entrar na sua casa sim, irmão. Você que está nos visitando aqui, nós queremos ir lá sim. Você está achando que você está longe disso? Não, a gente quer ir lá, irmão. A gente quer chegar lá na sua casa, a gente quer tirar aquele palavrão, a gente quer que você pare de adulterar sua esposa, de bater nos seus filhos irresponsavelmente. Nós queremos entrar na sua casa, a gente quer destruir o altar de Baal. Nós não estamos brincando de evangelho, nós não estamos disputando com as outras igrejas quem tem o melhor encontro de casais, nós não estamos disputando com as outras igrejas quem tem o melhor equipe de louvor. Não, irmãos, nós não estamos fazendo coreografia para Baal, nós estamos restaurando o altar. Na sua casa, na minha casa, nessa igreja, em cada culto, em cada celebração, nós estamos restaurando altar, porque igreja sem altar restaurado não traz fogo do céu. Tinha uma multidão essa manhã, tem uma multidão essa noite, haverá uma outra terça-feira, mas irmãos, nós estamos ansiosos pela presença de Deus, porque é só ela que transforma, é só ela que muda. Talvez você tenha colocado expectativas demais nas estratégias. Não, irmãos, não é estratégia que muda uma igreja, não é estratégia que transforma seu casamento, é só Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, por favor. Pode apagar as luzes para a gente ter um tempo de meditação. Como eu disse, essa palavra não é uma palavra que massageia o nosso coração, mas que nos impulsiona a tomar uma decisão. Até quando você vai ficar oscilando entre dois pensamentos, meu jovem? Até quando você vai perder os melhores anos da sua vida vivendo na obscuridade de Baal?
sacerdote do lar, homem de Deus que está aqui, até quando você vai se prostituir com os Balaíns, estando aqui dentro, mas sustentando altares permissivos e libertinos na sua história particular? Até quando, mulher, os Balaíns vão sufocar a sua garganta e apertar o seu gogó, roubando de você o grito de intercessão e de intercessora no seu lar, profetizando bênção sobre a sua família e sobre a sua casa? Até quando, Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, nós vamos colocar os nossos olhos em estratégias e recursos humanos, em homens e em pessoas carismáticas, e deixaremos de colocar os olhos no Senhor da igreja? Até quando o nosso testemunho será duplo? O nosso testemunho comprometerá a mensagem do Evangelho? Até quando? Até quando? Senhor, Baal não é Deus nessa igreja, Baal não é Deus na nossa família. Ei, Baal não é Senhor na nossa história. Baal é rejeitado, Baal é destruído, Baal é rechaçado, é eliminado da nossa história, da nossa vida. Oh Deus, nós aniquilamos os altares de Baal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesse lugar. Caia fogo do céu, Senhor, e queima esse holocausto, e mostra para esse homem que é um Deus em Israel, mostra para essa igreja que é um Deus em Israel, mostra para essa cidade que é um Deus em Israel. Mostra pela tua presença, mostra pelo quebrantamento. Deus, mostra pelo arrependimento, mostra pelo amor, mostra pela unidade, mostra pelo perdão oferecido, mostra pela humildade uns aos outros, mostra que o Senhor é Deus. Que o Baal do dinheiro, que o Baal do sucesso não está mais na nossa vida, mas que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra que há Deus em Israel.
Meus irmãos, eu quero convidar você para, junto comigo, destruir os altares de Baal que têm sido levantados na nossa vida, que temos permitido se estabelecerem na nossa história e até mesmo na nossa igreja. Uma cultura de religiosidade, uma cultura de evangelho superficial, que não é só deficiência local, mas que a gente tem visto em tantos lugares. Se você puder e quiser, eu quero convidar você a vir aqui à frente e orar conosco para que os altares de Baal sejam destruídos. Se você quiser e puder vir aqui à frente nesse momento, dizer: eu quero quebrar os altares de Baal na minha vida, os altares de Baal nessa igreja e os altares de Baal nessa cidade. 3 níveis: pessoal, eclesiástico e coletivo. Você que precisa restaurar o altar de Baal, o altar de Deus, porque Baal já destruiu. Você que tem algo a colocar no altar de Deus para dizer: Senhor, me perdoa, eu não tenho entendido ainda. Eu ainda não entendi, eu ainda estou nessa vida, Senhor. Hoje é dia de restauração de altar. Espírito Santo, passa aqui no nosso meio. Espírito Santo, derrama sobre nós. Nós somos o povo que quer o fogo verdadeiro e não aquele forjado nem falsificado. Vem incendiar, Pai, essa comunidade. As nossas crianças sejam cheias do Espírito Santo e crianças do altar. Os nossos adolescentes que não sejam fissurados ao show, ao espetáculo, mas que sejam quebrantados do altar.
os nossos jovens, Senhor, fortes e poderosos na palavra, e os maiores destruidores de Baal dessa cidade. Os maiores destruidores de Baal dessa cidade, a nossa juventude, os jovens que estão aqui, jovens casais, jovens solteiros, os maiores destruidores de Baal dessa cidade. Oh! Uma geração se levantando para destruir Baal. Oh Deus, casamentos cheios do Espírito Santo. Que homens e mulheres levantem as mãos para abençoar e não para agredir. Famílias onde há louvor e não música mundana. Famílias onde há mesa e não sala e TV. Oh Deus, senhores e senhoras cheios do Espírito Santo, que vão ministrar sobre os mais jovens, ao invés de ficar reclamando da vida que não tiveram, vão ministrar, vão abençoar, vão profetizar, são intercessores desse lugar. Caia fogo do céu, Senhor, e queima esse altar, meu, da Igreja Presbiteriana Independente Sertanópolis e da cidade que estamos aqui representando. Queima, queima, derrama fogo, derrama a sua glória, derrama o seu poder e vai fazendo a sua obra, Senhor. Vai fazendo a sua obra, porque esse altar é do Senhor, essa casa é sua, esse lugar é para a tua glória. Céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Sertanópolis. Você pode ficar em pé, por favor, no seu lugar, você que está sentado também. Eu quero profetizar na sua vida hoje, você pode dizer amém se assim for. Hoje os altares de Baal caíram na sua casa, na sua vida, na sua história, o altar foi restaurado, a vida em Deus foi readmitida e o Senhor está sobre a sua vida, amém? Leve esse altar e seja esse instrumento para mostrar para Sertanópolis e região que há um Deus em Israel, há um Deus em Sertanópolis, há um Deus na minha vida. Quando você erguer aquela porta do teu comércio, as pessoas vão olhar o comércio e falar, há um Deus em Sertanópolis. Quando as pessoas verem a sua casa e a transformação, vão dizer, há um Deus nessa casa. Quando as pessoas virem o seu namoro, vão dizer, uau, há um Deus nesse namoro. Quando as pessoas virem seus relacionamentos, vão dizer, uau, há um Deus nesse lugar. E que assim seja, em nome de Jesus, amém? Uma salva de palmas a Jesus, uma boa semana e vão na paz do Senhor, em nome de Jesus. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo